Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com muita paz, com muita saúde, verdade? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos prosseguindo as nossas aulas, história, conhecendo o nosso passado, para entender o presente e refletir sobre o que vai vir. Então temos na base curricular de hoje essa aula sendo um componente do 8º ano, tá bom? No que se refere ao 8º ano, nós estamos estudando a independência dos Estados Unidos, suas consequências e sua expansão territorial. E de que forma essa expansão vai ocasionar mudanças nos Estados Unidos da América, logicamente, e aqui no continente como um todo. Vamos lá. Na página 173 e 174, nós temos exercícios que vão colaborar com a prática do conteúdo para que você tenha uma noção se você está evoluindo ou não, como está seu estágio em relação ao entendimento histórico do 8º ano desse conteúdo especificamente, tá bom? Vamos abrir o nosso livro na página 174, que fala aí sobre a expansão dos Estados Unidos, expansão territorial, o expansionismo territorial norte-americano. Como é que a gente vai conseguir agora demonstrar que nós estamos bem, que nós estamos entendendo o conteúdo? De que maneira, de que forma? Temos o que aqui? Quarta questão. A partir da expansão, os Estados Unidos se fortaleceram. Página 174, 8º ano, página 174. Os Estados Unidos se fortaleceram economicamente. Comente esse crescimento econômico na região norte, na região sul. Na região norte, vamos colocar o que aqui? Vai lá, isso, presta atenção, muito bem, presta atenção no serviço, vai lá, pega o lápis, vamos entender essa situação aqui. Como se deu esse crescimento econômico na região norte dos Estados Unidos, que é a região, inclusive, mais desenvolvida, é verdade? Diz assim: com a conquista de novos territórios, houve maior crescimento, com a conquista de novos territórios, houve maior crescimento, pois havia mais matéria-prima e mercado consumidor, Ponto. Fortaleceu-se a produção do trigo e do milho, No campo industrial, consolidou-se a produção têxtil. No campo industrial, a produção de tecido ficou consolidada, tá bom? Ponto. A construção de barcos a vapor e linhas férreas ajudou de forma decisiva o escoamento da produção. Ponto. Essa aí são as características, do crescimento econômico na região norte dos Estados Unidos. Legal? Vamos agora para a região sul. O que é que diz aqui? Agora, você tem que lembrar que a região norte é a região mais industrializada
voltada para um mercado consumidor maior, e a região sul é uma região de exportação de produtos, não é? Voltada para o mercado externo. Vamos lá. Região sul, pega o lápis aí, isso, acompanha direitinho, diz como aí. Houve grande crescimento na produção de trigo. Houve grande crescimento na produção de trigo, vírgula. Cana-de-açúcar, vírgula. Milho e arroz, ponto. A indústria de tecido e algodão correspondia a 15% da indústria nacional. Correspondia a 15% da indústria nacional. É um percentual bem considerável, né? 15% só de tecido e algodão. Toda ela voltada para o mercado externo. Olha aí a produção da região sul voltada para o mercado externo, vírgula, principalmente para a França, tá bom? Vamos agora para a página 175, não mais fazendo exercícios, e sim com o conteúdo, foco no conteúdo propriamente dito. Então você vai ter que refletir e perceber que aquilo que já vivenciamos em relação à independência dos Estados Unidos, de que forma isso aconteceu, o expansionismo do território norte-americano, vai se juntar a essa situação que tem como nosso novo conteúdo, chamado Guerra Civil Americana, aquilo que eu bato na tecla já faz algum tempo, com vocês, desde que vocês eram sexto ano. O que é que eu bato na tecla? Isso, os conteúdos históricos, eles estão muito bem interligados, juntos um ao outro. Um está fazendo com que aquele que vai suceder, que vai vir depois, esteja ligado ao anterior. Tá bom? O que é que diz aqui na página 175? A Guerra Civil Americana. Desde a fundação, a Guerra Civil vai durar 4 anos, né? 1861 até 65. Desde a fundação das 13 colônias americanas, houve uma clara disputa política e econômica entre elas. A razão para tanto é que cada colônia havia sido fundada com características diferentes. Como já vimos, as do Sul tinham uma organização econômica baseada em grandes propriedades, com atividades monocultoras, já vimos isso, e também o uso de trabalho, interrogação, que trabalho vai ser esse? Na região sul dos Estados Unidos, esse trabalho vai ser feito de que forma? Isso, muito bem, vai longe, viu? Através do trabalho escravo, visando o mercado externo, batendo nessa mesma tecla. A região norte visa o mercado interno e a região sul dos Estados Unidos o mercado externo. Pois bem, enquanto a região do norte dos Estados Unidos, continuando no texto aí, 175, desenvolvia uma economia familiar, voltada para o mercado regional e sem trabalho escravo. A região norte, não havia na região norte trabalho escravo nenhum. O único acontecimento que uniu as regiões norte e sul foi a luta pela independência dos Estados Unidos. Ambas tinham seus interesses em se libertar, melhor dizendo, do domínio inglês. O Sul não queria intervenção inglesa no comércio externo. O Norte queria desenvolver uma atividade mais industrial. Assim, uniram-se em prol da independência. A própria construção do Estado americano foi complexa. Olha aí, foi criada uma confederação de estados onde cada um devia obediência ao governo republicano dos Estados Unidos, mas tinha autonomia para criar suas leis e regras locais.
regras locais. Tá bom? Muitas vezes as regiões Norte e Sul tiraram proveito dessa autonomia para fazer acordos políticos que privilegiassem seus interesses. Prosseguindo então, antes de prosseguir, tem uma imagem que fica aqui na página 175, ó, aqui essa imagem, não é? Que diz assim: a Guerra de Secessão causou grave crise financeira, além de ter matado milhares de soldados e civis. A disputa política entre as federações do Norte e do Sul aumentou com a expansão dos Estados Unidos, que organizou várias regiões como Texas, a Louisiana e Oregon. Matérias-primas, mão de obra e, principalmente, terras produtivas foram disputadas. Quem controlasse esses recursos se tornaria bem mais forte. Aos poucos, os interesses das regiões divergiram. O que é divergiram? Não concordavam. Uma região queria uma coisa, a outra região queria outra coisa. Não é verdade? O que resultou numa crise que acabou com a separação dos estados confederados do resto da nação. Ou seja, a região sul fundou sua própria confederação, independente dos Estados Unidos. Esta foi a causa principal da chamada Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, que durou entre 1861, como já falei, e 65, e causou graves crises econômicas e políticas nos Estados Unidos, inclusive fazendo com que o preconceito racial crescesse na Sul, que era contrária à escravidão. Realmente, a região Sul era escravocrata e o preconceito ali era muito grande. Os negros, naquele período ali do século XVII, aqui meados do século XVII, não vão poder, os negros, exercer cargo de chefia, não vão poder entrar em determinados espaços, não é? Havia uma situação que os negros viviam à margem da sociedade, no sentido sociológico da palavra, não é? Viviam à margem da sociedade. Não que eles tinham cometido algum crime, mas eles viviam à margem da sociedade. A sociedade não permitia que eles exercessem plenamente a sua cidadania, né? Então, isso aconteceu, perdurou durante muito tempo nos Estados Unidos, até que na década de 60, um homem chamado Martin Luther King começou a promover essa questão dos direitos civis, né? Um pensamento em igualdade entre os civis norte-americanos. Tá bom? Dito isto, vamos para a página 176, que justamente trata das questões que vamos chamar de fatores ou situações causadoras da guerra. Começando então na página 176 sobre dos fatores da guerra. Como já mencionamos anteriormente, alguns fatores de divergências políticas e econômicas foram determinantes para que acontecessem a Guerra de Secessão. Dentre estes se destacaram a questão racial, a questão dos impostos, a questão das terras, a questão do homestead. Foram esses 4 aspectos, não é? que promoveram a Guerra de Secessão, ou também chamada de Guerra Civil Norte-Americana. A discordância entre a posição do Norte e a posição do Sul. A posição Sul era escravocrata, não era muito avançada para aquele período, para aquela época, diferentemente do Norte, que tinha um pensamento avançado de propiciar melhores condições
para aquela população, baseado na exportação de produtos para as regiões, para outros países, melhor dizendo. Então, com relação à questão racial, nós temos aqui, em primeiro lugar, questão racial. A região sul, desde a formação das 13 colônias, ainda na fase de ocupação territorial, desenvolveu suas atividades econômicas voltadas para um mercado consumidor externo. Toda a produção agrícola era realizada com a força do trabalho escravo, principalmente de negros trazidos do continente africano. Os sulistas não aceitavam a libertação dos escravos defendidas pelos nortistas, não é? Os nortistas estavam imaginando de que maneira? De uma forma para que os negros ficassem libertos e assim os negros fossem inseridos na sociedade e passassem a consumir o produto interno que eram produzidos ali pela região norte. E o sul não, o sul queria, em sua maioria, que a população negra permanecesse escravizada. Deu para entender? Então as questões econômicas aí estão norteando o pensamento da região sul e da região norte. Região norte industrializada, olha aí, defendia que houvesse um mercado consumidor interno. E para esse mercado consumidor interno ficasse forte, era necessário a libertação dos escravos. Perfeito? Em outras palavras, o trabalhador deveria ser assalariado, porque ele sendo assalariado, ele vai ter poder de consumo e consumir, ou seja, comprar os produtos que eram produzidos pela região norte. A questão dos impostos. Estavam claras as diferenças políticas e econômicas existentes entre as regiões sul e norte. O sul defendia o liberalismo econômico e a agroexportação, enquanto que o norte se destacava pelo crescimento industrial e a produção interna, como as regiões desenvolviam modelos econômicos diferentes, a sul e a norte estavam exercendo um modelo de economia diferente, havia grande dificuldade de se aplicar impostos nas produções. O sul queria baixos impostos para garantir um mercado mais livre e aumentar o número aumentar o número de importações. E o norte defendia justamente o contrário, que queria que houvesse uma maior taxação em cima dos produtos importados para proteger sua produção industrial da concorrência externa. Uma outra situação importante é a questão das terras, que retrata aqui do uso da propriedade de das terras, foram outros problemas que dificultaram as relações entre as regiões sul e norte. Com o processo de expansão americana, a partir do século XIX, mais terras foram adquiridas, aquela questão que eu falei, né? O México adquiriu terras do México, comprou territórios da Espanha, da França, foram adquiridas, e cada classe social desejava, logicamente, mais terras para usar de acordo com as suas necessidades econômicas. Os sulistas queriam as terras produtivas, sendo vendidas a baixo custo, para que pudessem aumentar o número de terras voltadas para a produção de agroexportação. De toda forma, só poderia adquirir terras quem pertencesse à aristocracia. Já os nortistas queriam que a venda das terras fosse realizada com valores altos, por temerem a perda de trabalhadores de fábricas, já que estes poderiam comprar terras e virar agricultores, não é? Virar agricultores. E nós temos e já saímos, né, da página 176, chegamos na página 177, que fala sobre uma outra causa da Guerra Civil Norte-Americana. É verdade? E tem aqui essa imagem da Lei Homestead, que oficializou a venda e a partilha de terras conquistadas para os imigrantes no processo de expansão do território norte-americano. Então, a partir de agora, os imigrantes, que serão muitos nos Estados Unidos, poderão, a partir de agora, finalmente,
adquirir as suas terras.